Fala pessoal, aqui é o Carlo Mônaco e tá na hora da gente falar do Campeonato Brasileiro de Motocross que tem início agora dia 10 de abril. Então se curtiu o vídeo, já deixa o like, se é novo por aqui, fique à vontade, seja bem-vindo e se curtiu o conteúdo do canal, já se inscreve que tem vídeo novo toda semana para você, beleza? Então bora pro vídeo. Que o Campeonato Brasileiro de Motocross tá de cara nova, a gente já sabe. Agora chama Sport Bay Campeonato Brasileiro de Motocross. Mas vamos falar de quem realmente faz o espetáculo, né? Os pilotos. E para começar, a gente vai falar do Caio Lopes. Ele que esse ano foi participar do AMA Supercross, tá lá, já classificou para um Night Show e vai com certeza trazer muita experiência. E no Brasileiro de Motocross, com a equipe dele, a HQT, ele com certeza vai figurar entre os 10. Com a mídia toda que ele tem, a gente sabe que ele precisa estar no gate, largar e terminar. É isso. E sem se arriscar muito, vai estar entre os top 10. E isso é o que a gente espera esse ano, né? Agora falando do Gustavo Pessoa, eu lembro da época dele de cinquentinha, disputando campeonatos e todas as categorias que ele participou, ele disputou campeonatos e depois de algumas temporadas no Mundial de Motocross, ele voltou para o Brasil e já mostrou uma evolução imensa. O ano passado ele chegou a andar na frente em algumas baterias e esse ano com certeza vai figurar entre os top 5, top 7. Ele vai incomodar, isso é certeza. Aparentemente ele vai de Yamaha e novamente uma equipe privada. O venezuelano Humberto Martin já está há algum tempo aqui no Brasil. Eu lembro da primeira vez que eu vi ele andando no Brasil, se não me engano foi um campeonato latino-americano em Canelinha, onde ele venceu. Quando ele veio para o Brasil, em definitivo, ele ainda disputou alguns campeonatos na frente, mas nos últimos anos tem caído um pouco de produção. Já no ano passado, o nível dele parece que evoluiu e agora esse ano a gente espera uma evolução maior ainda. Tanto é que ele já fez uma corrida de pré-temporada, participou da etapa do Mundial na Argentina e figurou entre os top 15, que não é fácil, né? E o Dudu Lima, que em 2021 voltou depois de alguns anos sem participar do Campeonato Brasileiro, com uma estrutura menor. Deu trabalho para todo mundo, andou na frente em várias etapas, mesmo com uma moto inferior do que as equipes de fábrica. O que me incomoda um pouco é ver o quanto ele andou no passado, o quanto ele mostrou com uma moto inferior do que os adversários e parece que ninguém viu ele, as equipes de fábrica, não sei o que aconteceu. Ou pode ser que ele se sinta bem melhor com essa estrutura privada e menor, sendo que a pressão com certeza diminui também. Mas que ele tem velocidade para andar entre os top 5 esse ano, com certeza ele tem. Agora aquele piloto que para mim foi a maior visibilidade dos últimos anos, Lucas Dunca. Obviamente que ele tem muita velocidade, mas com certeza os números dele de mídia social afetaram demais nessa contratação com a KTM. Ele já aposentou, ele já desaposentou, voltou, ganhou o Campeonato Brasileiro na MX2 no ano passado e esse ano ele tem um novo desafio, tentar parar os cachorros grandes das equipes de fábrica da MX1. Ele vai ter um equipamento de fábrica, então a gente espera que ele pelo menos dê uma cutucada no pessoal lá na frente. O PP Bueno ano passado me decepcionou um pouco. Ele sabia que tinha tudo para vencer na MX2, equipamento, velocidade, mas parece que ficou preocupado com outras coisas e acabou não andando bem. Esse ano ele vem de equipe nova e categoria nova. Ele vai pilotar a GasGas 450 na categoria MX1 e com certeza vai ser um ano de adaptação. Então eu espero que ele tenha a cabeça no lugar para daí em 2023 conseguir brigar lá na frente. Agora vamos falar dos 3 pilotos da Honda. O Hector, que ano passado ficou com o vice-campeonato, esse ano com certeza ele tá com sangue nos olhos para tentar parar o campeão Fábio Santos, né? E com certeza vai brigar pelo título. O Jetro em 2021 fez um ano um pouco apático, muito abaixo do nível dele. Eu acho que a Honda também espera que esse ano ele venha para andar na frente novamente. Mesmo porque agora a Honda trouxe em definitivo para a equipe o Anthony Rodrigues. Ele que o ano passado fez parte da equipe KTM, foi campeão do Arena Cross, mas no motocross acabou levando alguns tombos e abandonou as últimas etapas. Aparentemente ele mostrou um pouquinho de dificuldade na adaptação às pistas
pistas. Aqui no Brasil a gente tem pistas de diferentes terrenos, e são terrenos que não são encontrados em outros lugares do mundo, então dificulta muito os gringos que vêm para cá. Então espero que esse ano, já adaptado às pistas do Brasil, ele com certeza brigue pelo título. E para finalizar, o trio vencedor da Yamaha: Fábio Santos, Carlos Campano e Paulo Alberto. Os três estão há tanto tempo na Yamaha que é visível o bom relacionamento deles, mesmo eles disputando o campeonato sempre. A todo ano os três estão disputando o campeonato. E esse ano a gente com certeza vai ver o Fabinho liderando essa equipe, mesmo sendo mais novo, mas com o number plate número 1. O Campano a gente nunca pode deixar de lado. Ele vai dar trabalho, vai brigar pelo título novamente, e a experiência dele faz diferença nos momentos cruciais. Então, olhos abertos no Campano. E para fechar, o português Paulo Alberto, campeão do Brasileiro de 2020. Ele não conseguiu defender o título em 2021, teve alguns tombos, algumas lesões, mas acredito que esse ano ele vem para brigar pelo título mais uma vez. E vai estar 100%, hein? Porque o baixinho acelera. Bom, pessoal, e esses são os pilotos que a gente tem que ficar de olho no Campeonato Brasileiro em 2022. Beleza? Escreve aí embaixo nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo, se você não gosta, pra gente fazer o melhor sempre pra você. Se inscreve no canal que tem vídeo novo toda semana pra você. Valeu, um abraço, até a próxima.